Oi, gente, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Hoje nós vamos refletir sobre o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 17. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra vai nos dizer: sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus o Nazareu foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Essa palavra, que se trata, na verdade, um discurso do apóstolo Pedro, São Pedro, vai nos mostrar, nos fazer refletir sobre essa realidade que foi a morte de Jesus Cristo, principalmente durante este período quaresmal. E aqui, Pedro nos traz uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra para nos fazermos perseverantes, para que creiamos que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou dos mortos e se encontra no céu. E a palavra vai dizer que nos últimos dias, esses últimos dias, na verdade, são os dias atuais. Estes são os últimos dias. Quando acontecerá? Já está acontecendo. Estes são os últimos dias em que Deus derrama o seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, Ele está nutrindo o seu povo com a força e o poder do teu Santo Espírito, para que possamos cada vez mais estarmos juntos dele. E o mais importante, este fato, isso que aconteceu, tem um propósito: mostrar, nos convencer da realidade de Cristo, da realidade de Jesus. E por isso que ele vai dizer: foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, ou seja, Deus sabia, tinha certeza que aquilo iria acontecer, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos dos ímpios. Mas mesmo a morte não pôde conter Jesus, já que ele é o autor da própria vida. Ele é a vida. Então ele não pôde ser contido pela morte. E é por isso
Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro vai nos dizer isso. A grande questão é que nós muitas das vezes esquecemos em nossas vidas que basta confiarmos, basta acreditarmos em Deus. Deus está aqui e enviou o teu Santo Espírito para nos proteger e nos guiar. E enviou o seu único Filho, Jesus, para que ele fosse uma luz em meio às trevas, para que ele viesse realizar a obra de Deus e demonstrar que o reino de Deus é muito mais do que apenas essa realidade terrena em que nos encontramos. E para que confiemos nele e acreditamos nele, os milagres, os prodígios não ficaram naquele tempo. Muito pelo contrário, eles ainda acontecem hoje. Eles estão à nossa volta. Deus continua derramando o seu Espírito sobre nós, como Pedro nos falou, como Jesus nos prometeu, para que tenhamos confiança em Deus, nas suas promessas, para que creiamos nele, para que não nos deixemos nos enganar, para que nunca, em momento algum, nós sejamos vencidos pelo inimigo. Na verdade, o inimigo já foi vencido. A única coisa que o homem ainda não poderia fazer antes de Jesus era vencer a morte. Jesus veio para isso, para acabar com a morte, porque a vida não pode ser contida, a vida não pode ser aprisionada, porque a morte, sendo uma decorrência do pecado, aquele que não tem pecado não pode morrer, mas permanece vivo no meio de nós, na Santa Eucaristia, onde nós encontramos Jesus sacramentado, vivo e presente em todos os altares. Por isso, todas as vezes em que nós fraquejarmos na fé, em que nós nos sentimos perdidos, olhemos para Jesus, procuremos os dons que Ele nos deixou, tenhamos sempre confiança na Sua palavra, para que possamos cada vez mais estarmos juntos de Deus. E é isso que nós vamos pedir agora. Nós vamos clamar a Deus pedindo por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, e São José, seu castíssimo esposo. Que o Senhor esteja neste momento nos dando, nos derramando abundantemente a sua graça, o teu Santo Espírito, para que cada vez mais nós possamos estar juntos de ti, para que o Senhor Deus esteja nos guiando, nos conduzindo, nos levando cada vez mais para o caminho da salvação. E por isso nós pedimos a ti, meu Deus e Senhor nosso, que neste período quaresmal, que o Senhor esteja nos fortalecendo na fé, que o Senhor esteja nos firmando na rocha, o Cristo, o próprio Deus que se encarnou, que morreu, mas que, como sendo o autor da vida, a morte não pôde contê-lo, e ele ressuscitou e subiu aos céus, aonde se encontra à direita do Pai, para sempre, em todo momento, interceder por nós, pedir por nós, olhar por nós. E por isso nós clamamos a Ti, meu Deus e Senhor nosso,
dê-nos a sua força, dê-nos uma nova unção, para que, fortalecidos com a tua graça, possamos resistir a todas as tentações deste mundo, para que, nos momentos mais difíceis, em que as dúvidas abatem o nosso espírito, em que as incertezas estejam batendo às nossas portas, que o Senhor possa nos guiar, nos conduzir, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado. Tenham sempre essa certeza. Deus, em seu infinito amor e em sua infinita bondade, Ele está constantemente olhando para nós, sabe das nossas limitações, sabe das nossas fraquezas humanas, e é por isso que esse mistério pascal, a morte e ressurreição de Cristo, serve-nos para termos confiança que para Deus nada é impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.